Sabe quando seu pensamento tá tão cheio que você é acordado por ele? Você também sofre disso? Meu pensamento, ele me acordava. Gente, estava dormindo e meu pensamento me acordava. E aí eu desenvolvi uma técnica para melhorar o meu sono, para melhorar o meu dia a dia, para melhorar a minha qualidade de vida, já que eu estava constantemente sendo sabotada pelos meus próprios pensamentos. Porque não importava o que eu fizesse, eu estava sempre cheia deles. E meus pensamentos falavam comigo durante as interações, durante o trabalho, durante o sono, dormindo. Eu era acordada constantemente pelos meus pensamentos. E pense que não. A gente veio na cabeça, né? Eram pensamentos sobre o quê? Preocupações? Não. Muitas vezes eu estava bem, não tinha nenhuma preocupação, nenhum problema e os pensamentos estavam lá. E era uma coisa enlouquecedora. O barulho dentro da minha cabeça me levava para lugares absurdos. E aí eu escutei muitas vezes durante a minha vida sobre pessoas que escutavam vozes na cabeça, né? E essas pessoas eram tidas como loucas. Mas na verdade existia uma grande probabilidade delas simplesmente terem um pensamento cheio. E o que é incrível, que não é culpa nossa, mas somos nós que produzimos. Eu sou real, eu sou autista, sou TDAH e na minha mente isso vira um monstro. Tem algo que acontece comigo, é que se eu tô numa interação e aí por acaso eu vou para um lugar de dispersão, muitas vezes eu faço isso tentando entender o que está acontecendo naquela interação. Fazer a leitura do que está sendo dito ali para eu conseguir continuar com a interação. Mas olha que coisa absurda. Para eu conseguir continuar com aquela interação, meu pensamento, que quer me concentrar, ele produz outros pensamentos. E esses pequenos outros pensamentos produzem outros pensamentos, que produzem outros pensamentos, que produzem outros pensamentos. Tem um filme do Harry Potter, tem uma magia no filme que chama, acho que é a magia da duplicidade, algo assim. Então eles encostam numa taça, num copo, eu não lembro, e aqui, um cálice, e aquilo ali se multiplica por 2 a cada toque. E eles são afogados pela quantidade de coisas que são duplicadas, né? E ao mesmo tempo, vocês pegaram essa imagem, eu vou ver se eu capturo essa imagem aqui. Cara, é isso que acontece com o meu pensamento. Quando eu percebo, já passei séculos do time, daquele assunto que me leu, daquele momento do assunto que me fez querer me concentrar, e aí eu me desconcentrei porque queria me concentrar. Cara, que loucura! Eu achava que todo mundo era assim, e eu percebi que não. E aí eu desenvolvi uma técnica para mim, eu vim aqui fazer esse vídeo para tentar ajudar outras pessoas. Depois eu chamo essa técnica. Técnica de telas mentais para organização dos pensamentos. E aí quando eu tô com aquele embrulho de pensamento, imagina aquela montoeira de pensamento, precisando muito, eu tava absurdamente cheia de pensamentos, porque eu tinha tido várias interações muito significativas e eu não conseguia lidar com elas. Então eu já tinha começado um exercício de respiração que foi indicado pela minha terapeuta. Exercício do peixinho, vou colocar aqui pra vocês. Eu queria me acalmar, então eu comecei. E é legal que esse exercício, ele tem um peixinho, que é um baiacu, e ele infla e ele murcha. É intuitivo, fácil e o gráfico dele é infantil. Muito, muito fácil de fazer. Então, eu fazendo esse exercício para ficar mais calma, para acalmar ali meu momento. Eu tentei algumas vezes e um dia, eu sentadinha aqui mesmo, então eu me concentrei em começar a respirar. Isso era um sábado, e no sábado tem, aqui no meu condomínio, o pessoal faz exercício na piscina, então tinha o barulho do pessoal fazendo exercício. Mas isso de forma alguma me atrapalhou. Eu comecei com exercício de respiração e eu pedi ao universo: me guia nessa, por favor, me guia nessa. E aí pensamentos. E ele se duplicando, triplicando. Ansiedade, sudorese. Eu comecei a pensar por que eu não conseguia me concentrar na respiração. Será que eu tô fazendo certo? Caramba, escutei um passarinho. Cara, o vizinho hoje tá em casa. Eu já devia ter falado com minha mãe algo. Mandar mensagem pra ela, tem muito tempo que eu não falo com ela. Porra, semana que vem tem que pegar a Lulu. Acho que eu vou fazer compras. O que eu compro?
será que ela come biscoito? Não pode ser recheado, acho que ela não come, a Dani não dá. Isso tomando conta de mim. Nesse dia, eu falei, não é possível que eu vou sair daqui, eu não vou dominar o meu corpo. Deitei no sofá, comecei a fazer as respirações de deitada, levantei depois de algum tempo, não sei quanto tempo, sentei aqui e falei pra mim mesma, se você continuar fazendo isso com o seu corpo, produzindo coisas desnecessárias para esse momento, para o momento presente, você vai enlouquecer. E se você tem um histórico na sua família de transtornos mentais, a probabilidade disso acontecer aumenta muito. Você é TDAH, você é autista, você já tem dificuldades que as pessoas comuns não têm, as pessoas típicas, né, não neurodivergentes, não têm essa dificuldade. Imagina você precisa fazer isso por você. E aí eu me olhei pra dentro e falei, tu é bonita, tu é inteligente, você é capaz, você enxerga, seus membros todos estão aí, tudo no seu corpo tá ok, a sua mente é um pouco bagunçada, mas vai estar ok. Então vamos lá, vamos agir. É isso, gente. Nos exercícios de respiração, eu cheguei num platô, aonde eu tava dentro de mim, lá dentro, imagina que você está dentro da sua cabeça. No meu caso, minha cabeça, minha mente me levou para um lugar cheio de coisas que se assemelhavam a... Por exemplo, não tem aquele filme do Caça-Fantasma? Tem o Geleca. As coisas, os temas, os itens em que eu pensava, eles se assemelhavam ao Geleca, só que de várias cores. E aí eles ficavam amontoados numa montanha de coisas, tudo amontoado assim, e se multiplicando, né? Lembra? Ele vai introduzindo ali, ele vai multiplicando. Pensando coisas, fragmentos de coisas e fragmentos e fragmentos e fragmentos, acho que até a nível quântico. E aí eu pensei, cara, eu já tô aqui tranquila, e eu tô olhando eles à distância. Pra eu organizar eles, eu tenho que pegar eles e colocar eles assim, organizadinhos, né? Um do lado do outro. O que eu faço? Organizo por cor, por tamanho. Então eu comecei a organizar eles por estrutura, do menor pro maior, né? Comecei a colocar em caixa, empilhar em armários, né? Grandes prateleiras. O que eu pensei? Eureka! É isso. Eu vou classificar essas coisas e ordenar em prateleiras. Não funcionou de nada, porque eu me perdia nas prateleiras, eu não conseguia organizar e tudo caía. E aí eu ia sendo afogada como se eu estivesse numa piscina de bolinhas. E eu fosse consumida pelo feitiço da duplicidade, porque as bolinhas se multiplicavam e eu estava afundando dentro delas. Eu sentia a pressão de cada bolinha no meu corpo. Como se eu estivesse no mar e eu estivesse afogando. Só que eu não estava afogando, eu levantava, respirava e... sabe? Eu falava pra mim, eu preciso arrumar um jeito de organizar isso, essa bagunça. E aí a respiração me levou pra um lugar, parecia que eu tava chapada. Mas meu cérebro ainda tava assim. Então fisicamente tava ok, e meu cérebro, ele tava numa rave. Então o que eu pensei? Vamos classificar, pegar, organizar isso aqui. Queridos, eu pensei na hora, não vamos descartar nada, porque talvez eles sejam úteis, acumuladora. Mas fiz o exercício de tentar organizar mentalmente esses pensamentos, enquanto outros pensamentos eram produzidos. Por exemplo, eu pensava, tomei o café, pó de café, o grão do pó de café. Qual deve ser a circunferência do menor grão de café? Que loucura. Vamos organizar esse pensamento inútil, mas ele talvez seja o último dia. E eu pensei, foi quando eu tive um insight, eureka, foi pá, uma luz. Uma tela apareceu na minha frente, como se fosse aquele painel do trânsito, controle do trânsito. Quem mora no Rio de Janeiro tem lá no jornal, aquele painel enorme que aparece na TV, nos jornais, quando eles vão pro centro de controle de tráfego, várias telinhas. E aí eu pensei num telão grandão, tipo assistindo futebol. E eu joguei, pá, esses pensamentos todos lá. Só que eles foram bater e voltaram. Porque na verdade, o que eu tinha que fazer era organizar eles. Então eles viraram várias telas, telinhas, tipo uma colmeia. E aí foram indo. Foi um milagre, tipo o Transforme. Sabe aquele barulho de Transforme? Bum! Eles apareceram em telas. Só que eles apareceram num mar infinito de telas, aonde meu pensamento alcançasse. Tinham telas. Telas diversas. Grandes, pequenas. E aí eu pensei, vamos organizar isso. Já que eu peguei esse macete, vamos lá. Então agora é aqui.
O que eu pensei? Criei um umpa-lumpa com a minha imagem, que sou eu, porque eu sou dona de mim, e todo mundo trabalhando dentro do meu cérebro, como se fosse aqueles mini-humanos. Eles trabalhando num painel, tipo, divertidamente. E aí eles trabalhando ali, estão colocando manualmente os pensamentos em cada quadradinho naquele grande telão. Eu pensei, muito trabalho, eu vou ficar aqui a vida inteira, né, queridos? É o meu cérebro, querida, produza uma mágica de colocar tudo no lugar. E aí pronto, foi tudo pro lugar. O momento mágico foi quando eu comecei a limpar os pensamentos desnecessários. Eu trouxe pra frente com a minha mão, como se fosse um touchscreen, escolhendo ali no Instagram, quando você tá ali no Instagram, ou no TikTok, ou quando você tem que jogar uma pasta pra lixeira e você arrasta. Eu arrastei os pensamentos mais importantes pra frente e os menos importantes pra trás, porque só pensar em organizar não estava funcionando. Eu tinha que dar um comando como se fosse uma ação minha. E aí eu imaginei que eu trazia pra frente, classifiquei o que era importante naquele momento, e pra mim o que era importante naquele momento não era respirar, não era organizar aquilo, eu estava pensando em coisas que eu ia fazer depois daquilo, muito típico da pessoa que é ansiosa. E aí eu trouxe pra minha tela inicial coisas que eu tinha que fazer daí a uma semana. E fui limpando os de trás. Pensa, lembra do grão, menor grão de café? Pum, menor grão de café. Vai pra um lugar que agora não é a sua vez, tá? É depois, grão, tá? E aí fui. E pronto. E na minha frente, enfim, que sobrou apenas uma tela. E aí eu conversei comigo e me perguntei, o que é importante nesse momento? Naquele momento era me encontrar. Não era o que eu ia fazer daí uma semana ou daqui quando eu terminasse ali a respiração. Era um sábado e eu não ia atender naquele sábado. Eu simplesmente precisava estar dentro de mim. E aí o que eu fiz foi, então vou colocar na tela esse momento agora. E coloquei. A essa altura, as respirações, eu já tava muito zenzaça. E aí eu finalizei ali, eu demorei 3 horas nesse processo, que foi a primeira vez. Eu fiquei enlouquecida com o resultado, meu corpo tranquilo. Foi o silêncio, foi a primeira vez que eu fiquei em silêncio interno, verdadeiramente. O silêncio, ele tem um barulho, sabe? Porque embora as telas estivessem ali, eu tava em silêncio. Não tinha volume nelas. O que foi bom, porque se tivesse, meu Deus, ia ser mais alguma coisa que eu ia ter que tratar. E quando eu percebi que eu tava me beneficiando disso, olha, eu me trouxe de volta, que louca. E aí eu ainda demorei algum tempo pra repetir isso. E repeti várias outras vezes, não tive o mesmo sucesso inicialmente. Eu não entendi o que eu tinha feito, eu não lembrava o que eu tinha feito. Mas aí eu fui repetindo a respiração, ficando tranquila, e aí eu fui pro momento bem zen. Meu fim do ano foi... Eu virei o ano numa loucura total da mente. Eu me perdi completamente, eu me perdi de mim num lugar, e eu fui pra um lugar bem bravo, bem dark. E aí eu lembrei, caramba, aquilo que eu fiz lá atrás, lá no ano passado, vou resgatar isso. E aí eu comecei a fazer sempre que eu lembrava. Depois eu comecei a fazer diariamente, e aí eu comecei a fazer durante o dia. Telas, limpa as telas. Arrasta, classifica o que é importante, e aí eu fico no presente. Eu fico em mim, e aí eu me pertenço. É a coisa mais incrível que eu já fiz. Agora eu me controlo, mas eu ainda me descontrolo, porque o cérebro é um negócio indescritível, né? É um mistério, mas eu tenho mais controle de mim. Eu fiz muita burrada nesse tempo que eu perdi o controle, porque estar descontrolada, aliás, acho que é a minha vida inteira, né? Porque como eu sou TDAH e autista, o descontrole mental é parte de mim. Eu já fiquei dias sem dormir, já fiquei quase 7 dias sem dormir, foi uma loucura. Quem me dera se eu tivesse essa técnica, que eu soubesse dela na época. Então, pra você que tá com pensamento cheio, sofre de pensamento intrusivo, sofre de ansiedade, é isso. Tenta fazer isso. Respiração, 10 minutos. Começa a imaginar suas coisas, seus departamentos importantes. Coloca eles organizados. Pensa numa maneira mental de conversar com você mesmo. Organiza, tira da frente tudo que não importa. Dá ordem mesmo. Pega o seu dedinho, igual você estivesse na internet, no Instagram, e arrasta pra ver o próximo vídeo. E aí você coloca ele de lado. Ah, eu não posso jogar fora porque é importante. Guarda ele ali, num lugar que não tá na sua visão, não tá no seu alcance. Queria, sei lá, outra. Desmembra a minha técnica, cria outra. Esses saem de telas e vão para caixas. Depois eu abro aquela caixa que é importante. Quanto mais você fizer isso, mais fácil vai ser você chegar ao ponto que pelo menos eu cheguei hoje, de ter apenas 2 ou 3 telões com pequenas
pequenas imagens que são assuntos, né, aleatórios. Eu não descarto todos, eu deixo meu corpo fluir nesse sentido. Eu não exijo que fique só uma tela e só uma imagem, tá? Isso eu acho que é exigir demais de mim. Mas aos poucos, às vezes eu consigo colocar numa tela só. Hoje, agora eu tô numa tela só. E isso... Ai, eu fico emocionada. E isso é liberdade. Silêncio mental, silêncio de estar comigo, tá dentro de mim. Foi a coisa mais incrível que eu fiz por mim mesma. Então, se você precisa de ajuda, né, de repente para se organizar, vai que essa técnica te ajuda, gente. É isso. Me chama aqui se precisar entender melhor. Gente, tá aqui, é público. Mas se você quiser conversar comigo para entender como eu faço, tamo juntão. Hashtag tamo junto, hashtag telas mentais, hashtag bora viver em nós. Tá bom? Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus.